Olá, seguidores! Como pode um casamento longo e duradouro acabar de uma hora para outra? Um desencantamento, talvez? E se for, isso seria capaz de provocar uma tragédia? Quando uma mulher descobre que há algo errado e de podre na personalidade do marido, tudo o que ela quer é se livrar de uma relação que ela descobriu que é uma mentira. Mas isso pode tomar um caminho tortuoso quando esse marido não aceita o fim desse casamento, mesmo tendo uma amante e uma mãe capaz de tomar atitudes erradas em nome da felicidade do filho, até mesmo se tornar suspeita de ajudá-lo a tirar a vida de sua nora, Larissa Rodrigues. Larissa cursou educação física na Universidade de Ribeirão Preto, cidade onde morava, e trabalhava numa clínica de personal training voltada para a performance e o bem-estar. Além disso, ela tinha uma cachorrinha com seu marido chamada Pandora, de 8 anos. Em suas redes sociais, o casal publicou fotos compartilhando momentos da família reunida. Pois bem, seguidores, a professora Larissa Rodrigues morreu vítima de envenenamento em março desse ano. Os principais suspeitos são o médico Luiz Antônio Garnica, seu marido, e a mãe dele, Elizabeth Arrabassa, que foram presos preventivamente no dia 6 de maio de 2025 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O corpo de Larissa foi encontrado pelo marido na manhã do dia 22 de março de 2025, no apartamento do casal, localizado no bairro Jardim Botânico, zona sul de Ribeirão Preto. A participação do médico se tornou evidente para a polícia pela forma como ele encontrou o corpo de Larissa, já em estado de rigidez cadavérica, e por sua tentativa de limpar o apartamento depois de encontrá-la morta, interpretada como uma ação para ocultar provas da perícia. Além disso, uma testemunha relatou à polícia que, aproximadamente 15 dias antes da morte, a sogra de Larissa estava procurando chumbinho para comprar. Outro ponto que levantou suspeitas foi o primeiro depoimento da sogra. Inicialmente, ela relatou que Larissa a teria convidado para conversar na noite anterior à morte, pois ambas haviam perdido familiares recentemente. No entanto, a investigação e outras provas colhidas pela polícia indicaram que esse encontro não ocorreu. Diante das evidências, a perícia solicitou e obteve a prisão preventiva de Luiz Antônio Garnica e de sua mãe, a Elizabeth Arrabassa. Durante as investigações, os celulares de ambos foram apreendidos e, na sequência, serão analisados para identificar a motivação desse crime. Falando um pouco sobre Luiz Antônio Garnica, então, ele é médico ortopedista, além de ser casado com a professora Larissa e suspeito de ter cometido esse crime contra a própria esposa. Como médico, ele estava atuando na área de medicina esportiva. Luiz tem 38 anos e é natural de Pontal, interior de São Paulo. É formado desde 2011 pela UNARP, em Ribeirão Preto, onde mora e trabalha desde então. Em uma consulta no site do Conselho Federal de Medicina, até uns dias atrás permanecia ativo e regular o nome dele como médico. Luiz era casado com Larissa desde 2014. Os dois se conheceram na academia, não tinham filhos e cuidavam juntos de um pet. Nas redes sociais ele sempre postava fotos da esposa e fazia declarações apaixonadas a ela. Os dois compartilhavam viagens, eventos, academias. Em todos os lugares que iam juntos, havia um registro fotográfico dos dois. Após a morte de Larissa, o Luiz publicou uma sequência de fotos dela com várias declarações românticas dele para a esposa nas redes sociais. Ele tem 3 irmãos, e com uma morte entre eles, uma candidata a vereadora em Pontal, no ano de 2024, chamada Natália Garnica, faleceu
em fevereiro de 2025, após ter sofrido um infarto. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a causa da morte de Natália, pois a Natália morreu um mês antes da Larissa, e isso abriu um alerta para a polícia. Afinal de contas, a Natália era uma pessoa que tinha uma saúde excelente e de uma hora para outra infarta e morre. No momento em que a Natália faleceu, não houve esse tipo de desconfiança em relação ao que aconteceu a ela. Mas logo no mês seguinte, quando aconteceu o mesmo com a Larissa, aí sim, aí a polícia ficou alerta nos dois casos e resolveu agir. Bem, seguidores, recapitulando aqui, Luiz e a mãe Elizabeth foram presos suspeitos de terem cometido o assassinato de Larissa. Eles passaram por audiência de custódia e tiveram as suas prisões mantidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Larissa, de 37 anos de idade, perdeu a vida no dia 22 de março de 2025 e um exame revelou um envenenamento. Ela foi encontrada morta pelo companheiro no apartamento do casal. O laudo toxicológico concluiu a causa da morte como envenenamento após encontrarem a substância popularmente conhecida como chumbinho no corpo da vítima. Então, a partir desse momento, as suspeitas em cima de Luiz Garnica e de sua mãe Elizabeth Arrabaça se intensificaram ainda mais. O veneno teria sido administrado ao longo da semana da morte da Larissa. Em entrevista coletiva, o delegado Fernando Bravo informou que Larissa contou a algumas amigas que estava se sentindo mal com sintomas como diarreia, toda vez que a sogra a encontrava. E quanto à sogra, seguidores, ela tentou comprar chumbinho 15 dias antes da morte da nora. A suspeita teria ligado para a amiga, e guardem bem essa informação que ela é de extrema importância, que é uma proprietária de uma fazenda, perguntando se ela possuía a substância. E ela ainda perguntou onde poderia comprar o tal produto. Luiz Antônio tentou se desfazer das provas limpando o apartamento. De acordo com o delegado Fernando, o médico encontrou a esposa já com rigidez cadavérica e tentou limpar o apartamento para se livrar das pistas que pudessem ligá-lo ao caso. Com isso, o delegado Fernando afirmou: a participação dele ficou bem evidente para nós. E agora um dado importante sobre esse caso, seguidores. No dia anterior ao da morte da Larissa, o suspeito teria ido ao cinema com a amante. Quando a polícia cumpriu os mandados de busca e apreensão no apartamento do casal, os investigadores também encontraram a mulher, a amante, no local, que passou a ser investigada. A motivação do crime, no entanto, continua sendo apurada, mas os celulares da vítima, do médico, da sogra e também da amante foram apreendidos e estão sendo analisados. A defesa de Luiz nega que o cliente tenha envolvimento na morte de Larissa. O advogado Júlio Mocinha alega não ter tido acesso aos autos, mas adianta que Luiz não matou a esposa e nem concorreu para tanto. O advogado de Elizabeth disse que não irá se manifestar no momento. Bruno Correia informou que a investigação ocorreu sob sigilo e deve ser liberada para as partes. Por isso, ele aguarda para comentar sobre o assunto. Um dado importante que se descobriu nesse caso também, seguidores, é que a Larissa recebeu um valor referente a um seguro de vida da mãe dela, que morreu 6 meses antes. Segundo o advogado, como o falecimento de Larissa, o valor que cabia a ela nesse seguro de vida passaria para o marido. E a questão, seguidores, é que a Larissa teve direito a 1/3 do valor desse seguro, uma vez que o valor do benefício foi distribuído entre Larissa,
seu pai e seu irmão, que ainda estão vivos. Existe a suspeita de que a conta bancária de Larissa foi movimentada após a sua morte. E a pergunta que fica é: quem movimentou essa conta? Seguidores, para quem não sabe, a conta de uma pessoa não deve ser movimentada mais após a sua morte, por causa do que será inventariado depois. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, Larissa teria enviado ao marido, o médico Luiz Antônio Garnica, mensagens pedindo divórcio. Os apontamentos da investigação é de que a vítima tensionava se divorciar do acusado. Na véspera dos fatos, ela já havia enviado mensagens a ele sobre isso. E isso, seguidores, aconteceu na noite anterior ao crime. Larissa teria dito ao marido que na segunda-feira seguinte eles entrariam em contato com o advogado para resolver tudo. E, segundo a teoria do promotor de justiça Marcos Túlio Nicolino, a motivação do crime aconteceu justamente por isso, por causa do pedido de divórcio de Larissa. A defesa do médico Luiz Antônio Garnica entrou com um pedido de habeas corpus para a liberdade do cliente em questão. Tanto a defesa de Elizabeth quanto a do filho Luiz Antônio alegam que não tiveram acesso ao processo. Além disso, ambos os suspeitos negam terem cometido esse crime contra Larissa. Porém, a situação está complicada tanto para Luiz Antônio quanto para Elizabeth, pois os pedidos de habeas corpus dos dois foram negados. Pois bem, seguidores, agora eu vou falar um pouquinho mais a vocês sobre a Natália Garnica, a irmã do Luiz Antônio que morreu um mês antes da Larissa. Pois é, seguidores, no mês anterior ao falecimento da Larissa, veio a óbito a irmã do Luiz, a Natália Garnica, ocorrendo em situações semelhantes, como já comentei aqui. Primeiro, o que a polícia fez foi solicitar a exumação do corpo da Natália. Porém, depois, quando eles ficaram sabendo que havia uma amostra de sangue dela no Instituto Adolfo Lutz, a justiça optou por reanálise desse material. Em documento, o atestado de óbito consta que Natália teve um infarto fulminante aos 42 anos. Mas como isso seria possível se a Natália nunca teve problemas cardíacos antes? E seguidores, exames foram feitos para detectar presença de chumbinho no corpo, tanto da Natália quanto da Larissa, principalmente no corpo da Larissa. Porém, o exame necroscópico no corpo da Larissa resultou como inconclusivo, apontando que ela tinha lesões patológicas no pulmão e no coração, além de cogumelo de espuma, termo médico que indica o contato do ar com o líquido no organismo, e que pode acontecer em qualquer situação, tanto de morte natural quanto numa morte provocada por alguém, se é que vocês me entendem. Pois bem, seguidores, vocês lembram que eu comentei aqui com vocês sobre a sogra da Larissa? Durante as investigações do caso, chegou ao conhecimento da polícia que a dona Elizabeth ligou para uma amiga perguntando a ela se ela vendia chumbinho, e em depoimento a tal amiga confirmou essa informação à polícia. E foi assim que no dia 6 de maio de 2025, que Elizabeth e Luiz Antônio, mãe e filho, foram presos temporariamente, passando a responder por homicídio qualificado. O médico recebeu voz de prisão enquanto trabalhava em um consultório na cidade. Já a mãe dele foi presa no Jardim Irajá, zona sul de Ribeirão Preto. Bem, seguidores, o vídeo vai ficando por aqui, mas o caso ainda não está totalmente encerrado. Conforme as novidades forem aparecendo, eu vou mantendo vocês informados sobre os desdobramentos desse caso. E eu vou voltar aqui, de alguma forma, para informar a vocês sobre as novidades que vierem. Assim sendo, não levantarei questionamentos sobre o vídeo de hoje. Combinado?
A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos, façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares da vítima. Deixem um like, compartilhem o vídeo com os amigos e me visitem na rede social vizinha, onde o endereço aparece escrito aqui embaixo. E vamos caminhar juntos rumo ao 10K para fazer o caso da Boate Kiss. Não se esqueçam disso. E até o próximo vídeo, meus amigos.